E aí, ser humaninhos, vamos continuar aqui estudando o processo civil e agora a gente vai iniciar execução. Execução. Cai bastante, tá? Cai bastante, mas o que é cobrado está tudo aqui. Primeira coisa, eu tenho que ter em mente a diferenciação entre execução e cumprimento de sentença básica. Cumprimento de sentença a gente viu que é de título executivo judicial. Execução, por sua vez, é de título executivo extrajudicial. Extrajudicial. E os títulos executivos extrajudiciais, eles têm um rol taxativo do 784. O que não for determinado como título executivo extrajudicial, não é título executivo extrajudicial. Ok? Então, vamos ler um por um aqui. São títulos executivos extrajudiciais: letra de câmbio, nota promissória, duplicata, debênture e cheque, escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor, documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, instrumento de transação referendado pelo MP, Defensoria Pública, Advocacia Pública, advogado dos transatores ou conciliador ou mediador credenciado por tribunal, contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese, porque são garantias reais, ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução, contrato de seguro de vida em caso de morte, crédito decorrente de foro e laudêmio, crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargo acessório, como de taxa e despesa de condomínio. Olha só o condomínio aqui, ó. Sabe seu boleto de condomínio que lá o teu tio não tá pagando? Fala para ele que tem que pagar condomínio, porque condomínio pode ser executado, ok? Certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do DF, municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Crédito referente à contribuição ordinária ou extraordinária de condomínio edilício, prevista na respectiva convenção ou aprovada em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovada. Certidão expedida por serventia notarial ou registro relativo a valor de emolumento e demais despesa devida pelos atos por ela praticado, fixado nas tabelas estabelecidas em lei. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Foi o que eu acabei de comentar quando a gente começou aqui. Tudo o que a lei disser que é título executivo, vai ser título executivo. A lei precisa dizer o que é título executivo, porque se a lei não disser, não é. Certo? Até porque isso é quando a gente estiver lá em embargos da execução, a gente vai ver que uma das matérias de defesa a ser alegada é exatamente que o título executivo não é título executivo. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Bens sujeitos à execução. Então, a gente já viu quais são os títulos executivos extrajudiciais e agora a gente vai ver o que está sujeito ou não à execução. Está lá no 789 do CPC. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros. O que ele quer dizer com bens presentes? Aqueles bens que ele já possui hoje. Todo o patrimônio que ele tem hoje. E os futuros? O que ele vier a adquirir.
que ele vier a adquirir. Então, bens presentes, o que ele tem hoje, e futuros, o que ele vier a adquirir, pode ser objeto de execução, sim, para o cumprimento de suas obrigações, salvo restrições estabelecidas em lei. Que restrições? Essas aqui são impenhoráveis. As impenhorabilidades legais. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário, não sujeitos à execução. Os bens móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondente a um médio padrão de vida. Então, via de regra, aquilo que tiver na casa do executado não pode ser penhorado, salvo de elevado valor ou ultrapasse da necessidade comum correspondente ao médio padrão de vida. Então, se o cara tem lá uma sala de cinema na casa dele, pelo amor de Deus, pode ser muito bem aquilo ali penhorado. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor. Mesma regra aqui. Os vestuários, pertences de uso pessoal. Então, assim, aquelas mulheres, as blogueiras, né, que tem lá aqueles closets maravilhosos, cheios de bolsa cara, aquelas bolsas Hermès, Louis Vuitton e tudo uma Prada, Gucci, aquilo lá, tudo pode ser também objeto de penhora. Os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensão, pecúlio, montepio, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinado ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Daqui a pouco a gente vai ver, mas eu já vou dar um spoiler aqui, salvo para pagar alimentos, tá? Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios e os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, supondo que lá a pessoa seja um dentista. Dentista tem todo aquele aparato para ele ser um dentista. Aquilo lá é caro, não sei se vocês sabem, mas aquilo lá é bem caro. E aquilo ali não pode ser penhorado, senão como é que ele vai trabalhar? Não tem como, ok? Seguro de vida. Material necessário para a obra em andamento, salvo se essas forem penhoradas. A obra em andamento, tá? For penhorada. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, exceção para pagar alimentos, pode. Os recursos públicos do fundo partidário recebido por partido político, nos termos da lei, essa é sacanagem, né? Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Parágrafo 1º. A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive aquela contraída para sua aquisição. Os dispostos nos incisos 4 e 10, onde eu deixei escrito, não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, ou seja, para cobrar honorário advocatício, ó, isso aqui vale, porque honorários advocatícios têm natureza alimentar, bem como as importâncias excedentes a 50 salários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no 528.8 e 529, terceiro. Inclui-se na impenhorabilidade prevista no inciso 5 do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes à pessoa física ou à empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará de plano os honorários advocatícios de 10%
a serem pagos pelo executado. No caso do pagamento integral, no caso de integrar o pagamento no prazo de 3 dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade, 5%. Ok? O valor dos honorários poderá ser elevado até 20%, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente. Excelente notícia para a gente. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Na execução, o prazo é de 3 dias, tá? Contado da citação. Do mandado de citação constarão também a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto com intimação do executado. Ou seja, o oficial de justiça vai lá e ele já vai fazer a penhora e avaliação dos bens. O oficial de justiça pode fazer, ok? A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. 830. Se o oficial não encontrar o executado, arrestar-lhe-á, quase não sai, tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Fazer o arresto é diferente do sequestro. Arrestar é fazer aquela procura geral, tá? Sai procurando aí do que tem aí pra gente fazer tipo uma lista, né? O arresto é isso. Os 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital. Uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Ok? O arresto não é a mesma coisa de penhora. A gente acabou de ver aqui, ó. Converter-se-á em penhora. O arresto é feito antes da citação e a penhora é depois da citação. Então, vai converter o arresto em penhora caso haja localização do executado. O arresto é prévio à citação, a penhora é posterior à citação. A partir do momento em que os bens executados são arrestados, para você saber o que é arresto, só lembrar lá do arrastão. Sabe, arrastão lá na praia? Arrastão na praia? Que vai saindo e vai roubando de todo mundo? Pois é daquele jeito assim, sem olhar o povo e só vai pegando. A mesma coisa aqui, basicamente a mesma coisa. Lembra de arrastão que você não vai esquecer o que é arresto, né? É tudo, vai aquela busca geral. A partir do momento em que os bens do executado são arrestados, porque ele não foi encontrado, o juiz deverá nomear o depositário para estes bens, será o depositário fiel, que poderá ser o exequente ou terceira pessoa, ou até mesmo deixá-lo em depósito público, tá? Será o depositário daqueles bens lá que forem eventualmente ali encontrados. Agora a gente fala de penhora. A penhora observará preferencialmente a seguinte ordem. Esse artigo aqui a gente tem que ler, vocês têm que saber, vocês têm que ler mais de uma vez, inclusive, porque ele cai em prova. O 835, esse artigo cai em prova e não cai pouco, tá? Esse artigo cai bastante. A penhora vai observar preferencialmente a seguinte ordem. Primeira coisa, dinheiro. Em espécie ou depósito, aplicação, instituição financeira. É dinheiro. Primeira coisa, dinheiro. Título da dívida pública da União, dos Estados e do DF, com cotação em mercado. Títulos e valores imobiliários com cotação em mercado. Veículos, bens imóveis, bens móveis, semoventes, os animaizinhos.
Ah, pode os animaizinhos, animais, pode penhorar os animais. Navios e aeronaves. Ações e cota de sociedade simples empresária. Percentual do faturamento de empresa devedora. Excelente esse daqui, já mandei, já consegui uma vez. Pedras e metais preciosos. Direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Outros direitos. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro de garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante na inicial, acrescido de 30%. Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia. E se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Ok? Embargos à execução. Primeira coisa que eu vou colocar aqui. Os embargos à execução. É uma petição inicial. Procedimento comum. Autos, apartados. Corre, apenso. Tá? Distribuição, dependência. Primeira coisa. Só para, né? Calma. Beleza. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, ou seja, não precisa garantir o juízo. Não precisa garantir o juízo. Poderá se opor à execução por meio de embargos. Os embargos à execução, o que eu acabei de falar, serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruído com cópia das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal. Correm apenso, apartados, são autos apartados, distribuição por dependência, procedimento comum é a petição inicial. A execução por carta. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado. Estou falando de quê? Estou falando quando eu juízo deprecante e juízo deprecado. Gente, o que eu estou falando de carta? Precatória. Isso aqui é carta precatória. É quando eu mando para um juízo diferente. Vamos supor, estou aqui no Brasil, DF, né? Circunscrição judiciária. E aí, é uma execução que está tramitando aqui, só que aí aqui, aqui Bahia. Tem o juiz deprecante e o juiz deprecado. Tá? Vai para carta precatória. Quem que é o juiz deprecante? É Brasília. E o juiz deprecado é Bahia. Tá bom? Presta atenção. É carta precatória que diz respeito a isso daqui. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 dias, contado, conforme o caso, na forma do 231. 231 é aquele artigo que trata do geral de início da contagem de prazo. Ok? E no próximo bloco a gente continua a nossa análise dos embargos à execução. Não sai daí, daqui a pouco eu volto.